hoje, devido a algumas pessoas falarem, né, que seria muito legal trazer a aula do menu que vem na parte de cima do celular, ele se chama menu de acesso. A gente trouxe esse passo a passo, esse manual para saber o que representa cada ícone. Então, a gente vai mostrar para vocês, nessa primeira parte da aula, o que significa cada um desses ícones. Vai ser uma aula mais rapidinha, mas vai ajudar vocês a saberem como utilizar ou para que serve. Às vezes a gente não utiliza mesmo. E aí vocês possam ver também no celular de vocês se é diferente. Nesse caso, a gente trouxe primeiro do Xiaomi. Depois a gente vai trazer, em outras aulas, a gente traz também do iPhone, ou depois no material mesmo a gente coloca de vários smartphones que vocês responderam no formulário. Para quem respondeu, depois a gente manda de novo para quem ainda não pôde responder. E aí vocês falam qual dispositivo vocês têm. Porque aí a gente consegue aperfeiçoar, né? Falar, a turma tem mais Motorola. Então aí a gente coloca como que é o menu de acesso do Motorola. Tá bom? Pode passar. Esse é de qual? Do módulo 1 e vai ser o menu de acesso do Xiaomi. Mas o Xiaomi, ele é o Android, né? Ele utiliza o sistema Android. Então é muito parecido com o da Samsung, com o do Motorola. Por isso que a gente trouxe ele primeiro. Porque eu acho que a maior parte da turma tem o sistema Android. Tá bom? Agora eu vou dar continuidade aqui. Eu vou pedir para fecharem o microfone para poder não ter ruído na hora da gravação, tá bom? Mas qualquer coisa podem levantar a mão. E enquanto o pessoal vai chegando, eu vou adiantando aqui. Então, o que é importante a gente ver nesse manual de acessibilidade? Pera um instantinho, tem alguém levantando a mão. Pode falar, Marli? Por favor, então hoje eu fico só no celular, porque aquele dia eu perdi toda a aula, porque estava usando o computador e o celular do lado. Hoje nós vamos falar pelo celular? Não, você pode ter o seu celular aí para você visualizar, mas depois também, quando a gente mandar o material, é melhor você ver o celular. Agora você pode olhar para a tela que a gente vai mostrar igualzinho, tá bom? Obrigada. Não precisa sair pelo computador, não. Fica mais fácil, maior também de ver, né? Dai, só para saber, você já está gravando? Sim. Porque eu não estou vendo, não aparece para mim que está gravando. Sim, isso aconteceu porque antes a gente tinha como gravar pelo Google Meet. Aí, agora, como a gente é aluno, já não tem. Aí a gente utiliza outro programa para poder gravar toda a tela, tá bom? Mas obrigada por me avisar também, porque às vezes eu esqueço de parar de gravar ou de iniciar. Então é bom ter esses feedbacks. Então, continuando com o menu de acesso do Xiaomi, que a gente trouxe primeiro, o importante é vocês saberem que quando a gente tem esse menu, que vocês vão ver na tela de celular de vocês puxam para baixo, né, essa parte de cima, vocês vão ter todo esse menu. E esse menu, ele é um recurso que exibe várias ações ou atalhos do seu dispositivo Android. Então, vocês vão ter parte de navegação de rede, vocês conseguem fazer capturas de tela. Nesse exemplo aqui, você pode mostrar o primeiro ícone? Nesse exemplo aqui que a gente trouxe como principal, que geralmente as pessoas utilizam, é os dados móveis, que depois a gente vai explicar o que ele é exatamente. O segundo exemplo aqui que as pessoas utilizam muito é o modo avião. E o terceiro exemplo é o localização. Então, isso ajuda no Google Maps, por exemplo. Mas aqui, só para trazer em breve, né, o que dá para fazer com ele, além disso, dá para bloquear a tela, dá para ver configurações rápidas, e dá para fazer outras funções que a gente vai mostrar agora. Pode passar. Bom, na parte do Xiaomi, eu sei que para vocês pode parecer diferente. Para cada novo lançamento do celular, seja no iPhone ou na Samsung, eles mudam às vezes como é a aparência ou como é o ícone. Então a gente trouxe ele primeiro, pode estar um pouquinho diferente para vocês, aí vocês até podem nos avisar. Mas nessa parte aqui, pelo menos no celular que eu tinha aqui acesso, mostra essa primeira página, que o Di vai selecionar com o cursor,
que dá todos esses acessos a esses ícones, que são ferramentas e funções, né? E também mostra essa segunda parte, que é quando a gente arrasta para o lado essa página, ele mostra uma nova página. Então aí tem mais recursos, mais funções. Aí vocês veem se no celular de vocês tem 2 páginas, às vezes não tem, às vezes tem mais, né? Do iPhone eu sei que mostra diferente, então no próximo material que a gente fizer, a gente mostra só do iPhone, tá bom? Pode passar, que agora eu vou explicar cada um deles. Dai, desculpe-me, talvez o pessoal tenha uma certa dificuldade em acessar essa tela, né? Porque eu já assisti uma outra aula que o pessoal não achava. Então, eu tenho que descer, correr o dedo 2 vezes. Eu não sei se o Xiaomi precisa ou não. Porque no meu caso, eu preciso descer, né, 2 vezes. Ah, interessante você mencionar isso. Todos acharam. Então, qual é o seu smartphone para os outros também que tiverem poderem saber? O meu é Android, o meu é Samsung. Samsung. Ah, tá. Então, no meu caso, vocês estão vendo a sua tela, por exemplo, sem desbloquear. Vocês conseguem arrastar de cima para baixo, que ele vai te dar acesso a essas funções. No meu caso, a gente só utilizou uma vez esse recurso. Mas para vocês, talvez, dependendo do celular, vocês podem testar mais vezes. Como a Suene falou, 2 vezes, arrastar de cima para baixo. E aí vocês terem acesso a esse menu de funções. Pode falar, Alda, eu tô vendo sua mãozinha. Desculpe, mas eu não estou achando aqui no meu. O meu é reduzido. Está bem reduzido aqui. Você tá na sua tela principal? Assim, normal, você desbloqueou, você tá na sua tela, não é? É. Agora você tenta fazer, tocar no seu celular da tela de cima para baixo, tipo arrastando. Isso. Já. Isso, apareceu esse menuzinho de funções, às vezes pode aparecer diferente. Parece diferente, com pouco. Só tem 3, 6, 9. Tem o avião. Isso, o que a Suane falou. Agora você arrasta de novo. Faz mais uma vez esse movimento de cima para baixo. De cima para baixo, não tem. Não tem. Ah, então... Não faz do lado, às vezes é ao lado, tem que levar para o lado esquerdo. Isso, talvez o seu esteja na segunda página. Modo noturno, tá ligado? Está on. Eu virei assim, lateral, tá certo. Aí aparece o modo noturno, roteador e compartilhar por proximidade. Eu nunca vi isso. Eu vou te explicar. Eu nunca vi isso. Que é diferente, né? Dependendo. O meu só tem o meu nome, tem Bluetooth, tem um perturbe, lanterna, economia de bateria, dados móveis, modo avião e transmitir com Chromecast. Isso. Aí eu puxei aqui do lado e esse modo noturno tá on, tá ligado, então eu vou desligar. Calma, eu vou te explicar, mas pode deixar aí. Você pelo menos achou, é isso mesmo, você tá no lugar certo. Então, beleza. Isso. Agora eu vou explicar cada um deles e vocês podem ver pelos ícones, porque às vezes o local pode estar diferente, como a gente falou, pode estar na segunda página, na primeira página. Tá bom? Obrigada. De nada. Alguém tem mais uma dúvida? Senão eu continuo aqui. Mas é legal vocês complementarem assim, porque a gente vai sabendo realmente se é diferente para cada um. Os monitores também, se quiserem falar, podem falar, tá? Dai, quando a gente quer utilizar um desses ícones, tem que apertar que fica azulzinho. Se eu não usar, é porque eu posso deixar desativado, é isso? Isso mesmo, Márcia. E aí a gente vê se para vocês fica azulzinho, tá? Porque no meu caso fica azulzinho. Se ficar em outra cor, ainda assim ele vai mostrar que tá selecionado, tá? Mas eu acho que a maioria fica azulzinho mesmo. Acho que do iPhone só que é diferente. Sandy, nossa, tem uns nomes esquisitos aqui que eu nem sei o que é. Sandy, pra ti fica azulzinho também? No Xiaomi fica, mas não no do iOS. Bom dia, primeiramente. Desculpa, a gente chegou um pouquinho atrasado. Bom dia, Sandra.
Então, é um pouco diferente porque os menus você meio que seleciona os que você quer colocar. Então, por exemplo, eu posso compartilhar a tela depois com vocês, mas alguns ficam azuis, por exemplo, aqui eu liguei a lanterna, ele fica azulzinho. Quer dizer, branco, desculpa. Aí é padrão, não dá para mudar muita coisa. E tem esses menus aqui em cima que são em relação a modo avião. Aí tem o Wi-Fi, tem o Bluetooth, ele fica azulzinho nessas partes aqui. Mas tem alguns outros acessos que eles ficam diferentes. Isso. Mas a gente pode explicar depois direitinho, tudo bem, para não confundir vocês. Isso, para mostrar uma parte interativa, ela vai mostrar depois a tela. E se quiserem, eu também depois mostro. Mas é isso, vocês acharam essas opções e quem tiver o iPhone depois vai conseguir se identificar melhor. E agora a gente volta para o sistema Android, tá bom? Então, o primeiro ícone que mostrava no meu menu de acesso era dos dados móveis. Os dados móveis, Dirceu, você pode mostrar aqui o cursor? Isso. Ele tá aqui selecionando para vocês verem, essa primeira imagem. Ele parece duas setas, né? Uma seta para cima e uma seta para baixo. Então, os dados móveis no celular, eles são a internet que você utiliza por meio dos créditos que você tem no seu celular. Então, vai utilizar gigabytes, que às vezes, se você já usou tudo naquele dia, ele já acaba, né? Dependendo do plano como vocês têm. Mas isso a gente utiliza geralmente quando a gente não tem Wi-Fi. Então, às vezes a gente está na rua, a gente precisa acessar a internet, né? Pedir um Uber, aí a gente tem que clicar nesses dados móveis para poder ativar ele. E no sistema Android ele vai ficar azulzinho quando estiver ativado. E aí quando vocês, por exemplo, voltaram para casa e tem Wi-Fi em casa. Então aí para não continuar gastando, vocês podem desativar ele, clicando de novo no ícone, aí ele vai ficar nesse modo mais escurinho, né? Pode ser cinza ou branco, e aí ele vai estar desativado. Vocês conseguiram compreender? Então o Wi-Fi é só quando eu estou em casa, certo? Ou se eu for para algum lugar me passam a senha, é isso? Isso mesmo, Márcia. Tá. Eu deixo sempre ligado, então gasta, né? Gasta. Ou não? Depende do seu plano. Por exemplo, tem gente que faz um plano de dados móveis de 1 mês. Aí tem livre para utilizar o quanto quiser. Não, eu digo Wi-Fi. O Wi-Fi ele não gasta, porque o Wi-Fi é outro meio de pagamento, outro plano. Mas geralmente os dados móveis gastam. Aí é só para vocês saberem mesmo. Mas se quiserem deixar os dois ligados, né? Aí vai de como vocês preferem usar, tá bom? Agora a gente vai mostrar esse segundo ícone, que eu espero que esteja grande para vocês, que é o símbolo do Wi-Fi. Então, nesse caso, por exemplo, o Wi-Fi está ativado, por isso ele está azul. E quando a gente ativa ele, a gente está procurando conectar o nosso celular a alguma rede que tenha internet, que consiga nos dar acesso, né? Então, você pode ativar ele clicando e pode desativar clicando novamente e ele ficando branco ou cinza. Só que, por exemplo, vocês ativaram e querem procurar uma rede específica que vocês foram na sua casa ou na casa de um amigo que vai te passar o Wi-Fi. Então, vocês precisam, para conseguir encontrar aquela rede específica de internet, vocês precisam clicar no nome. Di, você pode mostrar onde está o nome embaixo do ícone na tela do celular? Isso, ele está mostrando agora para vocês que está escrito InternetNet, porque é a minha rede Wi-Fi. Mas, no caso, vocês têm que clicar no nome, né? Vai estar uma legenda aí no celular de vocês, e aí vai aparecer várias opções de redes. Então, pode aparecer de outros apartamentos ou outras casas próximas. E aí vocês conseguem selecionar qual exatamente vocês querem. Casa do meu amigo, vai ter um nome lá. E aí vocês podem... deixa eu colocar aqui um instantinho. Aí vocês podem ativar ele, né? Clicar no Wi-Fi que vocês estão procurando e colocar a senha quando precisa. Dai, sabe que eu não sabia? Que você falou de apartamento. Eu moro em apartamento. Quando eu fiquei sabendo que o meu, 4 pessoas usam.
Oh, É porque é do prédio, tem outro nome, mas a NET informou que é tipo quando eles vão pôr fibra. Fibra é para 20 pessoas, mais disso não cabe. Mas não que utiliza a minha, mas é o mesmo sistema, não sei como falar, é isso mesmo, né? Marli, eu vou fechar rapidinho o seu microfone só para não dar ruído e logo eu te deixo falar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, Marli, foi a Marli, né? Eu já esquecida. Isso acontece mesmo, às vezes, quando vocês querem procurar internet ou operadoras, né, que vendem, muitas vezes quando o prédio não tem várias pessoas que têm essa mesma fibra de internet, às vezes não dá para eu colocar. A Flávia mesmo falava antes que ela não conseguia ter a internet da NET. Só tinha Vivo, né, no condomínio ou no prédio. Então, às vezes é bom saber isso mesmo. Obrigada pelo seu comentário. Marli, eu vou deixar agora a Marli falar primeiro e depois a Neuza, tá? Gostaria de saber se no meu celular tem essa situação que está falando hoje. São 8, é a quantidade que eu preciso usar para chegar no que eu quero. Entende? 8 ícones ou... Dessa partezinha aqui, ó. Tô vendo sua tela. Agora vou na configuração, né? Não precisa ir na configuração. Você tem que arrastar a sua tela de cima para baixo para ter acesso a esse menu. Aqui eu tenho 6 em cima. Ah, tá. O seu é iPhone. Isso. Ele vai ter ícones semelhantes, mas é diferente do iPhone para o Android, tá? O Android é o outro tipo de celular. Mas a gente vai mostrar com a Sandra esse mesmo tipo de celular, né? Pode falar, Sandra. Pode falar. Não, na verdade, acho que é Samsung o celular dela. Aí esse que aparece só 6 ícones, é só arrastar para baixo de novo que ele aparece em maior quantidade. Isso, pode tentar, Marli. Apareceu, obrigada, viu? Muito obrigada. Ai, que show. Ai, desculpa, eu que não vi que tiveram. Mas o importante deu certo. Pode falar, Rosa. Oi, eu só queria observar que o modelo, né, como vocês já falaram, eles são diferentes, né, cada um com sua peculiaridade. O meu Motorola, para eu acessar o Wi-Fi, eu tenho que configurar e procurar a rede que está disponível para poder pôr a senha. Então, não simplesmente assim como foi colocado, clicar em cima aí desse ícone, já não abre o que está disponível. No meu, preciso ir em configurações. Tá? Não sei se vale a pena fazer aí essa abordagem, né? Porque é diferente o acesso. Não, é interessante. Isso, a Alda também aqui está afirmando. É bom saber isso para quem às vezes... É porque a gente se acostuma mesmo a simplesmente clicar no Wi-Fi que é da residência. Mas caso vocês estejam em outros lugares, dá para acessar o Wi-Fi também pelas configurações do seu smartphone, que lá vai ter uma parte específica que escrita em Wi-Fi e te dá mais opções e mais detalhes sobre como é as redes, se precisa de senha, vai mostrar tudinho. Obrigada pela contribuição, é importante falar isso sim. Uma outra avaliação é que quando, por exemplo, se eu estou na rua utilizando os dados móveis, muitas vezes, ao chegar em casa, eu tenho que configurar novamente o Wi-Fi. Nem sempre ele entra automaticamente. Então, tem esse caso também. É bom a gente saber. Às vezes não tá salvo, né? E também às vezes não precisa deixar salvo, mas obrigada pela observação. Aí vocês tentam, pessoal, saber se vocês estão utilizando só a sua rede, se ele já conecta sozinho. Eu, por exemplo, sempre deixo ligado, né? Aí ele conecta no que tiver. Mas é bom vocês observarem mesmo como vocês utilizam. Tinha mais alguém com dúvida? Eu, Jara.
Oi, Elizabeth, pode falar. Então, a dúvida acho que é isso que você falou agora. Eu posso deixar meus dados móveis acionados e o Wi-Fi, que o telefone é inteligente o suficiente para saber se eu estou fora, se eu estou em casa, o que eu faço? Deixo os dois ligados? Tudo bem? O Dirceu tinha comentado isso na aula passada, e ele falou que, assim, que quando você está com os dados móveis ativados e o Wi-Fi ativado, geralmente o seu celular ele vai priorizar pelo Wi-Fi. Então, se você estiver em casa, ele vai priorizar em conectar o Wi-Fi. Mas tem essa questão dos dados móveis gastarem o dinheiro. Aí você tem que ver se o seu plano, por exemplo, se você também não está com não tá com crédito e deixar ele ligado, ele não vai cobrar nada. Então pode até deixar ele ativado, mas ele não vai cumprir a função dele. Conseguiu me entender? Ô Dirceu, você quer falar também? Então, é justamente isso que você falou. Se você deixa os dois ativados, a prioridade sempre vai ser do Wi-Fi, da conexão Wi-Fi. Então, se você já estiver conectado, se já tiver tudo certo, ele vai utilizar do Wi-Fi. Tá bom. Mesmo com os dois ícones azuis, os dois ativados, o Wi-Fi sempre vai passar na frente. Vai gastar os créditos dos dados. Não vai. Enquanto vai mesmo você tendo crédito? Não, mesmo você tendo crédito. O que vai gastar é o Wi-Fi mesmo. Não. É sempre um por vez, né? Isso. Agora, tem que prestar atenção que assim que você sair da sua casa ou do seu prédio, assim que desconecta do Wi-Fi, aí vai começar a gastar o teu data. Exato. Né? Os teus dados. Exatamente. Então, por isso que presta atenção se você precisa realmente estar com teus dados né, ligados, no caso de alguém acessar a qualquer hora, ou não. Né? Tem que pensar nisso. Assim que você sair, já vai começar a gastar dos teus dados. Né? Liga e desliga quando precisar, né? Acho que é mais fácil. Isso. Sim. É recomendável ligar, né? Obrigada, Dirceu. Imagina, qualquer coisa. Marli, pode falar. Desculpa ter fechado o microfone por causa do ruído. Olha, eu tô com mais dúvida do que antes. Se eu comprar um celular novo, essa parte já está no celular, essa parte que você está falando? Sim, todos os celulares hoje em dia vêm com esse menu de acessibilidade. É para facilitar, né? Então, todos porque colocar alguma coisa dentro do celular, eu chamo o Rodrigo para instalar meu filho, alguma coisa. Eu não sei usar, sabe? Então, essa parte de menu de acesso... Desligar. Vou desligar, viu? Tudo bem. Essa parte de menu de acesso não são aplicativos que você precisa baixar. Eles já são recursos do seu celular. Então, ele vai estar aí. Não precisa se preocupar que ele vai sumir, ele não vai sumir, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Senão eu passo para o terceiro ícone. Dáurea? Oi, Dáurea! Que bom te ver! Você tá bem? Pode falar, seu microfone tá desligado. Tudo bem, né? Então, eu tenho o Samsung, eu às vezes esqueço de desativar o Wi-Fi de fora. Então, no meu caso, que é Samsung, continua, eu entrando dentro de casa, vai ter o meu Wi-Fi de casa. Isso. Vai gastar qual? Qual dos dois? Então, o Wi-Fi, por exemplo, eu sempre deixo ele ligado. Ele não gasta, ele só vai se conectar se tiver alguma rede que você já entrou. Então, por exemplo, eu tô aqui em casa, eu tô com o Wi-Fi ativado, então tô conectada à internet. Se eu sair, ele não tem como eu ter acesso mais ao Wi-Fi daqui de casa, ele não vai estar conectado a nenhuma internet, mesmo ele ativado. Só se ele encontrar uma rede que eu já entrei. Conseguiu me entender? Olha, a internet... O Wi-Fi, ele serve só para a internet, não é? Isso. Ou não? Isso mesmo. É uma rede de internet. Ô, Dai, tem também a questão da senha, né? Você só consegue entrar no Wi-Fi de alguém ou alguém no seu através de uma senha.
Isso mesmo. Se não tiver senha, você Gostei da pergunta, viu? Gostei porque... Ninguém vai entrar, entendeu? Ninguém vai entrar. Você não consegue entrar na casa, no Wi-Fi de alguém. Se eu vou para a casa da minha filha, eu já estou cadastrada lá, já tenho a senha dela, eu entro na casa dela, automaticamente entra o Wi-Fi. Isso Porque mesmo. já está cadastrado, senão não entra. Verdade. Mas o que eu falo é, por exemplo, eu estou na rua e quero pegar um Uber. No caso do Samsung, eu tenho que baixar o Wi-Fi. É que eu não conheço direito a linguagem, né? Não, tudo Wi-Fi de fora. Eu também tenho Samsung. Você deixa esses dados ativados, quando você chegar na rua, você vai ter o 4G. E o 4G vai deixar você ter acesso a chamar Uber, que é o que eu faço, entendeu? Olha, eu acho que está havendo uma confusãozinha entre dados móveis e Wi-Fi. Quando você sai, você não tem mais Wi-Fi da sua casa, mas os seus dados móveis têm que estar ligados na rua. É o 4G, é o 4G, né? O 4G entra normalmente. Exatamente. Então, a questão é ligar os dados móveis quando sai na rua. E é claro que eles são cobrados. Enquanto que você está em casa, você usa Wi-Fi. São termos diferentes. Obrigada, gente. Bom dia. Eu adoro ouvir vocês, porque vocês complementam. E é isso mesmo, Dária. O Wi-Fi, ele não vai te cobrar a internet na hora, não vai te chegar alguma cobrança na hora, porque a gente paga por meio de um boleto, né? Então, é outro tipo de plano. Já nos dados móveis, cobram o crédito que você tem no celular, sabe? Quando a gente carrega. É isso, mas não vai te cobrar o Wi-Fi se manter ativado fora de casa, tá? Não, eu só queria saber dentro de casa se fica os dois, cobrando os dois. Eu estou dentro de casa com tudo ligado. O Wi-Fi e os dados móveis. Me cobra os dois? Ele vai priorizar o Wi-Fi. Ele vai manter o que vai estar ativado. A Rosa queria complementar? Bom. Pode falar, Rosa. Gosto também dos seus comentários. Não, desculpe, eu estava olhando na tela aqui da sua apresentação, é que o meu, antes da lanterna, tem o não perturbe, mas eu estou vendo que o seu é silencioso, você vai falar depois. É só essa observação. Isso mesmo, a ordem pode estar diferente para vocês, mas eu vou falar de todinhos. Tá joia, obrigada. Dai. Oi, Rê. Deixa eu te falar uma coisa. Eu uma vez fiquei sem dados móveis em casa, porque eu estava com problema na internet, eu cheguei em casa, não prestei atenção, entendeu? E não tinha internet, mas eu estava usando porque eu tinha dados móveis, eu tinha o 4G. Eu acho que é importante as pessoas... Agora eu presto atenção, né? Porque eu fiquei sem comprar dados, é uma confusão. Mas na barrinha de cima do celular aparece o sinalzinho de internet e o 4G. Sempre olhar, dar uma olhadinha lá, se tiver o 4G em casa, é porque você está sem Wi-Fi. Então, você tá gastando os seus dados móveis, né? Isso e a conta fica sem, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 2 dias usando, me ferrei, né? Porque eu não vi que não tinha internet. Porque eu não olhei lá em cima e não vi que estava o 4G. Quando tem 4G lá em cima, em casa você está gastando o teu dinheiro, teus dados móveis. Isso é interessante ser mencionado mesmo. Isso já aconteceu comigo também. Eu não sabia que eu estava gastando o meu crédito. Dirceu, você pode mostrar onde que ela está falando esses dados? A gente vai mostrar o ícone que a gente geralmente olha no celular. Fica na barra superior, mais para cima, Dirceu. Do lado, que é aquele ícone bem pequenininho. Isso. Do lado da bateria, geralmente a gente tem o ícone do Wi-Fi, quando ele está ativado, mas sempre tem o ícone que é da rede diária, né? Então, quando a gente não tem, digamos, sinal, que a gente fala, não aparece essas barrinhas que estão em ordem crescente. Pode mostrar aí, Di? Ele é bem pequenininho, mas eu vou colocar um zoom na parte interativa para vocês poderem ver. Aqui, no caso, não está mostrando 4G,
porque eu não estava com os dados móveis ativados. Mas quando a gente ativa, ele vai mostrar ou 3G ou 4G, dependendo do seu celular. Às vezes ele consegue ter uma melhor rede de internet. Eu sei que esses termos complicam um pouco a visão, mas é só para vocês saberem identificar. Esse é um sinal da sua área, de como está o seu celular, tá bom? E várias mãozinhas levantadas, pode falar, Dirceu, primeiro. Só para complementar, só para complementar o que a Dé falou, as barrinhas crescentes que estão aqui do lado, né, elas sempre vão estar quando você tem a sinal. Conexão do celular. Se você tem sinal de celular. E esse do lado, que é esse símbolo aqui, só que menor, né? O símbolo do Wi-Fi aqui é o menorzinho que está do lado da barra crescente. Esse é o símbolo do Wi-Fi. Mas se, por acaso, você tiver esquecido de ativar o Wi-Fi, se estiver na rua, ou você estiver em casa mesmo, o Wi-Fi estiver desligado e você estiver usando das suas redes móveis, vai ter escrito 4G, 3G, entendeu? Então, assim, é um sinal, é um indicativo. Se está do lado da barrinha, se tiver com esse sinal aqui de Wi-Fi aqui, você está usando no momento o Wi-Fi. Agora, se tiver algum desses símbolos que eu acabei de falar, 3G, 4G, você está usando das suas redes móveis. Nunca o Wi-Fi vai aparecer 4G ou 3G. Porque é uma conectividade, um tipo de conexão específico de sinal de torre. Então, não é o que vai ter na sua casa. Né? Você pode pegar da sua casa se você tiver com o Wi-Fi desligado. Mas o Wi-Fi é esse símbolo aqui, é o tradicional. Então, a Jara, ela disse que quando você está em casa com a sua Wi-Fi, prioritariamente ele usa o Wi-Fi. Não há necessidade de desligar os dados móveis da sua casa, quando você está em casa, né, Dirceu? Isso mesmo. É isso? É sempre assim que acontece? Sim, sim. E é uma forma, e isso que eu acabei de falar é uma forma de você verificar isso. Você deixa os dois ativos, tanto a rede móvel, os dados móveis, quanto o Wi-Fi. O que aparecer do lado da barrinha aqui, o símbolo que aparecer é o que você está usando. Então, se aparecer o símbolo do Wi-Fi, é porque você está utilizando o Wi-Fi, mesmo com os dois ligados. Mas aí ele continua aparecendo o 4G, mesmo você não estando usando os dados móveis, só que você está usando a internet, o Wi-Fi. Não. Se apareceu o 4G, ele está cobrando dados móveis? Isso, se apareceu o 4G, você já está utilizando da sua internet móvel, dos seus dados móveis. Então tem que desligar os dados móveis quando está em casa. Não necessariamente, é exatamente isso que eu falei. Você pode até deixar os dois ligados, né? Por medida de segurança, você pode desligar os dados móveis, para garantir que você vai utilizar do Wi-Fi. Mas uma forma de você monitorar isso, vamos supor, você esqueceu disso, você esqueceu qual está ligado, qual está desligado, você quer saber qual conexão você está utilizando. Olha para a barra superior direita, do lado das barrinhas crescentes vai ter um sinal. Ou vai ser do Wi-Fi ou vai ser 4G, 3G. E o que aparecer, se for do Wi-Fi, estou em casa, tranquilo, não preciso me preocupar. Se você estiver em casa e aparecer 4G ou 3G, opa, calma ali, abaixa, né? Desliga os dados móveis, liga o Wi-Fi, que às vezes você esqueceu de ligar ele, às vezes só está o ícone dos dados móveis. Respondendo a Rosário que ela escreveu no chat, se os dois estiverem ligados, só não cobra os dados móveis. Se os dois estiverem ligados, o que vai ser cobrado, né? O que vai estar sendo utilizado é o Wi-Fi, então não precisa ter preocupação. Mas, por medida de segurança, você pode desligar os dados móveis para ter certeza de que só tem um caminho a ser tomado, entendeu? De que só dá para utilizar da rede Wi-Fi, para você não ter... Agora sim, Dirceu, agora sim. Então desliga, que aí você vai ter certeza que só está sendo cobrado o Wi-Fi. Sim. Droga, o meu estava ligado os dois. Agora vocês já sabem, vamos monitorar isso. Eu vou passar para as perguntas. Pode falar. Olha, só um pouquinho. Eu não sei se eu perdi, se você já falou,
O meu eu tenho um 5G e tenho um 4G. O que é o G? Velocidade? O que é? Sim, exatamente isso, a velocidade. Então, por qualidade de exemplo, conexão. conexão. Isso, a Tá, qualidade de agora conexão que sim. você tem. Então, por exemplo, Uhum. se você tá, tanto que acontece muito aqui em São Paulo, né? Você tá andando na rua, você tem acesso ao 4G. Se você entra no metrô, já cai para 3G. Ou seja, você tem uma qualidade inferior, uma velocidade inferior de internet. Porque você tem menos conectividade, né? Porque está abaixo da terra, no subsolo. Então, o sinal da torre de celular é menor. Então, eu comprei o meu ano passado, veio como 5G, só que o 5G foi ativado esse ano, é isso mesmo? Eu estou falando certo? Isso mesmo, isso mesmo. E eu preciso fazer... 5G você vai ter que pagar, é outra coisa. Você não vai entrar direto. Pelo que eu soube, você vai ter que pagar, vai ter que fazer um outro plano. Não. Não é? Não. Fica tranquilo. Você paga a internet, em questão de qualidade de conexão, vai de aparelho para aparelho. Certo. Então, tem aparelhos que suportam a qualidade 5G. Mas aí, o que você paga só a internet do celular. Se o seu aparelho suporta 5G, ele vai pegar 5G. Se o seu aparelho só me pega 4G, falaram que ele não, vai pegar teria 5G. que fazer o plano 5G. Não, fica tranquila. Eu tenho um 5G, então dependendo de onde eu for, vai ser 5G ou vai ser 4G, certo? Exatamente, ou 3G, dependendo de onde você estiver. Obrigada, Dirceu. Então, por exemplo, se o seu celular suporta 5G, desculpa, Daí, se o seu celular suporta 5G, quando você estiver andando pela Paulista, você vai ver 5G aparecendo no canto superior direito. Que é a velocidade maior, né? Independente como meu celular suporta, eu recebo esse benefício, seria, exatamente. Né? É porque o 5G não é nada mais, nada menos que um chip melhorado, né? A velocidade é melhor, não é isso? Exatamente. Ele suporta, ele consegue receber 5G. Então, a conexão a conexão 5G. Então, os celulares anteriores só vão até 4G, mas a internet está sendo disponibilizada em 5G. Seu celular só que não consegue. Só vai ser mais lento quem tem 4G. Exatamente. Tá. Obrigada pela informação. E vale ressaltar, quem tem, digamos, um celular um pouco mais antigo em relação os novos modelos, por exemplo, minha mãe tem um modelo antigo da Samsung Galaxy. O dela não tem como fazer o 5G, porque aquele modelo não foi fabricado ou não tem como atualizar para o 5G. Então, alguns celulares que a gente mantém e é antigo, às vezes eles não têm essa conexão mais. Então, por isso eles vão fazendo novos modelos com novas conexões, novos recursos. Aí, ele vai acessar a internet também, só não vai ter o 5G. Por exemplo, o computador, agora eu tô com um novinho, ele acessa o 5G e acessa o 4G, mas alguns anteriores, outros modelos, não acessavam. Então, é tudo que vai se atualizando e desenvolvendo. Eu vou passar para as perguntas para a gente poder dar continuidade, tá bom? Deixa eu ver aqui a ordem primeiro, para poderem falar direitinho e a gente tirar as dúvidas. Satiko. Então, o meu celular, ele tem o 5G, né? Surpreendentemente, eu estou fazendo um curso e eu tinha até pensado em rever o meu pacote para ver se eu conseguiria acessar o material, porque é um curso online. E então, eu não vou precisar fazer novo pacote, é isso? Não precisa. Tá. Não precisa, fica bem tranquila. É só. Você só vai ter uma internet mais rápida, mas o tanto que você assinou, você continua recebendo normal e não é como se fosse gastar mais rápido também. Tá. E às vezes dá essa impressão, mas não. Ok, obrigada. Pode falar, Marli. Quando eu estou numa lanchonete, muitas vezes tem que colocar o Wi-Fi deles. Aí que eu vou aqui no roteador, é isso? Aí você clica nesse símbolo do Wi-Fi. Pode voltar isso. É esse daqui, ó, do meio.
Não é o roteador, porque o roteador é uma coisa diferente que a gente vai explicar no próximo, tá bom? Por favor, mas a pessoa fala para mim o Wi-Fi da loja? Sim, sim. Mas aí eu coloco no meu celular a resposta? Sim, você Isso coloca mesmo. a senha que vão dar, né? Isso. Você também vai ter que procurar pelo nome, né? Toda rede de Wi-Fi tem um nome e tem uma senha. Então vamos supor que você foi no restaurante, geralmente eles dividem em 2 tipos de Wi-Fi, né? Tem geralmente o Wi-Fi deles, por exemplo, Casas Bahia, vou dar o exemplo da Casas Bahia. Geralmente tem 2 tipos de Wi-Fi, Casas Bahia e Casas Bahia visitantes ou clientes. Aí ele vai te falar qual das duas que é, depois ele vai te passar a senha respectiva da rede dele. Apertando esse Wi-Fi, eles já resolvem meu assunto? Isso, ou pressionando em cima, né? Não sei se o Android também é assim, mas se você pressionar o símbolo do Wi-Fi, ele abre as configurações? Não, você precisa clicar no nomezinho. Você tá vendo embaixo do Wi-Fi? Na verdade, abre. Só que você tem que segurar um pouquinho. Ele não abre. Pressionar o ícone, né? Isso, você segura um pouquinho e ele abre as configurações. No Samsung, pelo menos, acontece. Do 5G, né, que eu tenho aqui, é aí que eu aperto, né, o azulzinho da tela do computador? No seu celular, você tá vendo esse ícone de Wi-Fi, você pressiona ele durante um tempo, que ele vai te mostrar todas as redes, ele vai abrir uma nova página. Ah, positivo. Aí você vai conseguir ver que rede é aquele, por exemplo, das Casas Bahias que o Dirceu falou. Ou até mesmo a sua rede, e aí você precisa clicar nessa rede, que ele vai pedir às vezes senha, ou se tiver aberto, né, não precisar de senha, ele só conecta. Não precisa ninguém falar comigo, não, né? Eu pergunto qual é a senha, já vai aparecer se eu apertar 2 vezes aqui, não é isso? Se você apertar isso, você precisa clicar nesse ícone, depois clicar durante um tempo para poder ver todas as redes. Ah, até das Casas Bahia aparece a senha? Aí você precisa perguntar pro moço, né? É isso. Tá, aí obrigada, viu? Muito obrigada. Pode falar. Daí, eu estava no aeroporto e os aeroportos eles dão meia hora, 1 hora de internet grátis, tá? Só que vinha várias opções de senha e eu não conseguia acessar porque não sabia qual era. Tem algum jeito que sobressaia aquela senha daquele local? Porque são várias opções. Tem, como você falou no aeroporto, às vezes ele pede para você fazer um cadastro, né? E às vezes você precisa fazer um login, e não tem como sobrepassar isso, não. Eu geralmente também, por exemplo, do metrô, quando eu quero pegar o Wi-Fi deles, eu tenho que fazer o login para navegar na internet. Mas eu não consegui sobrepassar, não sei se os monitores têm alguma informação sobre isso, mas eu nunca consegui sobrepassar a senha da rede. Acho que eles também não têm. É que eu não entendi muito bem a pergunta. Sobrepassar, você diz de não precisar colocar a senha toda vez que você for ao aeroporto, é isso? Não, na minha pergunta, eu estou no aeroporto, eu aciono o Wi-Fi de lá. Então, vem várias opções do aeroporto mesmo. É como se fosse a vizinhança, vai. Aqui, por exemplo, aparece a vizinhança. Lá também aparece vários senha que chama, eu nem sei como que chama isso. Várias rede, né? Então aparece várias. E eu clicava uma, outra e depois acabei desistindo, porque eu não sabia qual. Então eu queria saber, o pessoal vai e aciona fácil o Wi-Fi de aeroporto. Só que eu fiquei embananada e não conseguia acionar. Geralmente você pega a que está mais forte para você, a que tem o maior número de conexão, assim. E ele aparece, né? Ele tem uma graduação no próprio Wi-Fi, que assim, o símbolo do Wi-Fi que eu estou mostrando aqui, ó, são várias ondinhas, né? Várias linhazinhas assim. E o símbolo aqui é quando você vai selecionar a rede, que você entra no menu do Wi-Fi, quanto maior e intensa for a conectividade que tem ali, quanto mais perto você estiver dele, né, mais aceso ele vai estar.
Vai estar Então, preenchidinho a cor, né? isso, Em branco. Às exatamente. vezes ele só tá com um pontinho porque não tem muito sinal dessa rede. Só que, por exemplo, às vezes quando eles têm os cadeadinhos, a gente não consegue acessar mesmo, por causa da senha. Então talvez você ficou lá clicando em cada um e não dava pra conectar, né? Tem que ver. E outra, gente, só toma cuidado aonde vocês vão estar ativando o Wi-Fi, porque dependendo de lugares, né, um expert, quem é especializado no assunto, pode até entrar no teu, não sei como é dizer, no teu celular, pode roubar os dados do teu celular. E eu vi vários casos de aeroporto, né, que eles falam, para evitar de usar o Wi-Fi do aeroporto. Olha aí, tá. Mas aí, será que o Bluetooth não tem que estar ligado nesse caso? Não, Bluetooth é outro tipo de conexão. Tá. Tá bom? Mas a gente vai explicar agora. Só tem mais uma pergunta da Maria de Jesus e logo a gente continua. Pode falar, Maria. Jaira, obrigada. Mas não é de Jesus, é de Deus, é do maior. Meu Deus. Eu não sei, Isso aqui é sempre do maior, Maria de Deus. Então, eu queria perguntar sobre o roaming de dados, né? Você, como é que é? Você está com o Wi-Fi ligado, ou os dados, e você pode selecionar o roaming de dados. É isso? O roaming é para você usar menos os dados, para ter economia de dados. Correto? Esse home, eu não tô me recordando. É porque os dados a gente só ativa ou desativa. Pode falar, Jamile. Eu acho que eu que não tô lembrando. Então, esse home é que alguns celulares ele tem a opção de reduzir a quantidade de dados que você está utilizando. Por exemplo, no meu celular eu já tentei usar várias vezes, mas sempre acaba que, tipo, eu desativo ele. Porque o que acontece? Se você está usando essa redução de quanto você vai gastar seus dados, às vezes ele não manda uma foto, ou ele só funciona em alguns aplicativos. E não é todos os celulares que, tipo, a atualização dele fica boa. Tipo, o do Samsung mesmo, eu não recomendo ninguém usar. Que, tipo, você tá com internet, às vezes ele ativa do nada. Não é legal. Então, eu não gosto dele. Mas eu sei o que é isso. Desculpa a minha interferência. O que eu entendo de roaming é quando você sai do teu local, da tua cidade, onde você fez o plano, aí você vai para uma outra cidade, ele fica caçando um sinal, aí começa a cobrar roaming, que é mais caro. Então, muitas vezes o roaming é um outro pacote, é uma outra coisa. Então, Sony, porque assim, no meu os dados celulares, se eles estiverem ligados, por exemplo, eu liguei agora os dados celulares só para testar, e aí está assim, roaming desativado. Então, deixa sempre o roaming desativado. Porque o roaming é outro departamento, é quando você vai para um outro país, vai para um outro estado, né? Aí ele vai procurar que internet, que conexão que está disponível, que você pode acessar em outro estado, em outro país. Aí a cobrança é grande, porque já aconteceu comigo. Sim. Eu não sabia, eu estava em outro país, foi cobrando. Cheguei em casa, nossa, mesmo não acessando internet, eu não abri mensagens, né? Nada, mas aí me explicaram, é porque o celular estando ligado, ele ficava procurando sinal e quando achava, ele conectava, te disponibilizando a usar. Então, por ter disponibilizado a usar, mesmo que você não tenha usado, eu estava cobrando. E foi uma nota grande. Agora obrigada, Solane. Maria, então,
Antes da Daura falar, então, para quem ainda não tinha identificado, Dirceu, você pode mostrar no cursor? A gente estava falando dos dados móveis. Lá a gente apertou durante um tempo, ele abriu mais opções, assim, mais configurações, onde tem esse roaming de dados. E esse roaming de dados, ele conecta aos serviços de dados quando estiver com ele ativado. Só que aqui mostra também que é internacional. Então, no meu caso, está escrito que não está ativado e nunca está ativado. É bom deixar isso bem selecionado. Mas geralmente o roaming não fica ativado mesmo. Se vocês não forem ir para algum outro país, é bom saber, tá bom? Eu não estava lembrando pelo nome, desculpa também. Eu peço desculpa porque eu confundi, eu achei que é aquele lá de Giros e Dados. Pode falar agora, Daura, e depois eu já continuo, para a gente conseguir dar O que eu ia falar é que quando eu fui para a Austrália, eu tinha os 2 celulares, daí o meu filho colocou um no roteador e eu usava a internet, o WhatsApp normal, sem pagar nada. Então, como vocês vão falar de roteador, é bom dar essa dica depois. Isso. Então, veja bem, se eu viajar, é bom não colocar o roaming. Isso, provavelmente no seu celular ele já está desativado. Mas daí eu não ativo, é melhor... O melhor é sempre conversar com o provedor, né, como é que fala? Do teu celular, né? Às vezes você pode comprar pacotes, aí contate a operadora, né? A operadora, para essa palavra, tá? Mas certo, tá. Cuidado mesmo com esse roaming, para não ter surpresa como eu tive. Ô, Dai, vocês vão falar de Wi-Fi eu não sei se vocês vão falar do Wi-Fi que nem do shopping. Tem um local só para vocês usarem. Vocês vão depois explicar? Ou seria isso deles darem a senha e a gente utilizar? Seria isso deles darem a senha e utilizar. Então tá. Obrigada. De nada. Agora eu vou continuar. Eu acho que faltou da lanterna, mas a lanterna eu acho que a maioria já sabe, né? Como isso, o Dirceu vai mostrar aqui o ícone. A lanterna é um atalho que a gente tem para poder, quando a gente clica nela, ativar, né? É bem rápido o uso. Eu tô aqui ativando, depois desativa. É isso, a função da lanterna, para a gente poder ter essa facilidade. Às vezes a gente não encontra, então é só vocês puxarem esse menu de acesso que tem lá essa opção. O ícone é esse daqui, da lanterna, tá bom? Agora a gente vai passar para o outro, que tem mais detalhes. Alguém tinha comentado do modo silencioso ou modo de vibração que vocês vão ver. Nessa primeira ícone que vocês estão vendo, que parece um sino e tá com um risco no meio, é porque o modo silencioso tá ativado. Então ele tá em azul e quando o modo silencioso tá ativado, ele faz com que não tenha som, né, de chamada, de mensagens. Ele evita que tenha também a vibração, que vocês vão ver que tem depois. E é essa a função dele, para que ele não venha incomodar, por exemplo, numa reunião, ou quando vocês estão numa consulta, ou em algum tipo de evento que precisa manter ele silencioso. Vocês podem ativar ou não, né? Às vezes as pessoas preferem ouvir quando chega alguma mensagem, então vocês podem decidir como vocês querem fazer o uso, mas é só para vocês saberem que tem essa opção que já faz toda uma configuração nas mensagens, em todos os aplicativos vão estar assim. Pode falar, Daura, depois da outra. Eu estou numa reunião, desativo, quando eu sair, já está registrado quem me ligou, ou alguma mensagem que eu mandei, que mandaram? Fica registrado? Nesse caso, ele vai mostrar para você se você acessar, por exemplo, no WhatsApp. Às vezes a gente recebe mensagem e vai chegando aqui que tem várias mensagens para ver. Só que não vai ter o som, sabe? De quando faz plim plim, quando chega essa mensagem. Vai continuar tudo igual, só não vai ter som. Para chamada e para essas questões. Por isso que às vezes eu não atendo, gente. Desculpa, tá? Eu vou deixar a Alda falar primeiro e depois a Rosa.
Eu não estou achando, eu não tenho esse modo silencioso, esse sininho. Eu não estou achando ele. Você está na primeira página, tenta puxar para o lado e ver a segunda página, que às vezes ele está em uma ordem diferente. Tem compartilhar proximidade, roteador Wi-Fi e modo noturno. Não tem o sininho. Não, esse não tem o sininho, mas tem aquela sirenezinha. Uma sirenezinha. Mas nem isso tem. Não tem ícone. Está escrito som. Ah, mas aí... Não, mas aí é som, né? No meu celular eu preciso acionar configuração. Eu tenho que ir aqui, configuração. Não é notificações? Apps e notificações. Não, isso está em configurações. No som, então, som. Deixa eu ver se está aqui. Isso, no som talvez você possa ter, também tem esse modo silencioso. Quando a gente abaixa o volume, né, nesses botões, você vai ver que dá para abaixar e vai ter essa opção às vezes. Mas se não tiver, pode ser do modo do Não é notificação de sons? O meu outro tem como notificações de sons. Olha, no meu antigo tem uma esfera com risco no meio. Não perturbar. Esse tem. Eu tenho. Não perturbe. E o modo silencioso também, não perturbar. Ah, não perturbe o silencioso? Também é um modo silencioso. É um risquinho. Pronto. Então tá. No meu é configuração, som, não perturbe. Tá. Isso, então é esse aí. Beleza. Mas cuidado para não deixar ele ativado o tempo inteiro, porque senão... Aí perde chamada. Você perde chamada, porque para de tocar tudo. Quer dizer, ele continua aparecendo a chamada, mas é só na tela assim que aparece, né? É bem discreto, não faz barulho nenhum. Pode falar. Uma pergunta. Esse modo de localização é aí que se você desligar ele, o GPS não fica funcionando? É isso? Ele está associado ao GPS? Exato. Você fez uma boa observação. Ao Google Maps também, quando a gente quer ver uma rota, de como chegar em algum local. Tem outros aplicativos que também precisam desse ícone de localização, que é o que está em branco. Ele parece um aviãozinho, né? Mas esse ícone, ele pode te ajudar a acessar como Uber, Google Maps e outros tipos de aplicativos que utilizam deslocamento. Então é bom, às vezes, manter ele ativado quando for necessário. Eu sei que tinha uma pergunta antes disso, mas obrigada pela observação. Era Rosa? Não lembro. Isso. Em relação ao não perturbe, ele bloqueia a chamada apenas do telefone ou também quando há mensagens do celular no WhatsApp, porque no meu WhatsApp tem como eu bloquear, né, a chamada ou o som através direto no WhatsApp. Agora, quando eu deixo não perturbe no celular, ele não chama, não faz nenhum barulho em relação ao telefone, apenas, é isso? Isso. Porque algumas pessoas reclamam que me ligam e eu não vejo, e realmente, eu agora com essa página aberta, estou vendo que o meu não perturbe está azul. Então ele estava ativado, isso mesmo. O não perturbe, ele vai silenciar os sons, vai desativar a vibração, por exemplo, de quando alguém liga, e só não vai desativar os alarmes. Já o silencioso é mais para chamadas e notificações serem silenciadas, que seria o mesmo que o som. Mas os dois cumprem quase as mesmas funções. Então ele bloqueia o som tanto da chamada telefônica quanto do WhatsApp? Isso mesmo. Ok. Obrigada. Aí vocês veem se quer manter ele ativo ou desativado, tá bom? Ok, obrigada. É que no meu caso ele tem até ícones diferentes para não perturbe e silencioso, mas quando não tiver assim, você já sabe. Os dois cumprem mais ou menos a mesma função. Então, às vezes no celular de vocês possa estar só uma opção, tá bom?
Mais alguém queria falar? É a Dáurea, né? Pode falar, Dáurea. No meu tem sincronizar e rotação automática. Você já falou sobre isso? Acho que não, né? Não, vou falar já já. Tá. Tá bom? E uma outra coisa, desculpa, utilização de economia de dados, tá? São os ícones que tem aqui. Isso, a gente vai falar também. Se bem Tá. que agora tá passando o horário pro WhatsApp, né? O módulo 2. Deixa eu pensar aqui. Eu vou passar rapidinho para explicar aqui e depois eu já dou intervalo para vocês poderem beber água, ir no banheiro para o módulo 2, que é importante a gente continuar do WhatsApp, tá bom? Eu sei que muitos devem estar cansadinhos já, né? Então eu vou mostrar aqui. O localização a gente já mencionou, que é utilizar o GPS. Então agora, como a Dáurea falou, a orientação, que é a rotação para alguns, os nomes podem mudar, mas geralmente o ícone é semelhante. Vocês veem que tem um cadeado com uma seta que é em formato de círculo. No seu aparelho, você vai poder fazer, quando você estiver ativado, ele não vai poder girar. Por exemplo, ele tá assim e às vezes a gente quer ver um vídeo, né? Então, quando ele tá ativado, ele não vai deixar virar o seu celular. Já se ele tá desativado, num vídeo, ele vai virar tudo, até mesmo mensagens, dá pra ver ele deitado e fica um pouquinho maior. Por isso que a gente trouxe essa imagenzinha do celular em pé e do celular deitado. Então, quando ele estiver, só repetindo para deixar mais claro, quando ele estiver desativado, você vai conseguir rodar ele. Quando ele estiver ativado, ele vai ficar na posição que você deixou. Pode ser em pé, pode ser deitado. Tá bom? Agora, só para a gente correr um pouquinho mais, para poder dar tempo, pode passar, Di. Aqui nós temos a opção que vocês estão vendo, um ícone de lua e de sol. Esse é o modo escuro que se chama. Ele permite que você possa mudar todo o seu dispositivo para cor clara ou para cor escura. Vocês vão ver isso também hoje na aula de WhatsApp, que no computador, por exemplo, se chama tema, né? Tema claro ou tema escuro. Mas no celular se chama modo escuro ou modo claro. E aí vocês têm essas duas imagens que representam. Cada uma eu não estou achando, tem outro nome? Porque no velho eu não estou achando aqui, modo escuro e claro. Tem um solzinho que eu puxando fica mais claro, né? Será que é isso? Não. Tem um solzinho embaixo e eu puxando fica mais claro, mais escuro. Que aumenta a luminosidade da tela, é outra coisa. Tá. É que tem alguns que simplesmente não tem esse ícone aqui de modo escuro. Ah, tá. Depois eu vejo no novo. Eu não quero mexer para não atrapalhar. Tudo bem. Tá. Aí aqui agora a gente pode ver rapidinho que tem também esse ícone de gravação de tela. Esse não é para todos os celulares, tá? É que no Xiaomi tem essa opção aí, caso alguém tenha, só para mostrar. E também, geralmente, se o seu celular tiver, ele vai ter um ícone de câmera. Uma câmera estilo filme, né? Onde dá para você gravar o vídeo e capturar a tela do seu celular. Mas, de novo, não é todo celular que tem, então vocês têm que verificar. Na tela de baixo, que é algo que eu descobri recente também, que eu não acessava esse menu de acesso, ele é um formato enquadrado que está mostrando uma seta para dentro. Significa que é uma janela flutuante. Eu vou mostrar para vocês uma imagem para ficar mais fácil de entender. Essa janela flutuante permite que o meu aplicativo ele fique como se fosse uma aba menorzinha e eu consegui ainda acessar todo o celular. Vocês vão ver já já. E eu vou mostrar. Aí também tinha a pergunta do terceiro ícone, que eu lembro que o César me perguntou de transmitir a tela do celular para a TV. Esse ícone, ele permite você fazer essa transmissão do seu celular para a televisão. Só que precisa fazer uma conexão. Para mim, não deu certo. Eu espero que para vocês dê certo, mas eu nunca consegui fazer essa conexão do meu celular com a minha TV. Mesmo a minha TV sendo smart. Então, varia muito de como vocês vão conseguir acessar, tá bom?
Mas eu vou mostrar aqui para vocês a imagem que fica mais fácil de visualizar. Pode passar e já eu deixo você falar, Marli. Na parte do gravador, que eu tinha mencionado, que é essa primeira imagem, ele tem um ícone que está bem... como é que se fala? Esmerecida? Não, esqueci. Mas você pode mostrar de onde está mostrando que está gravando? Aqui embaixo. Ele tá bem clarinho mesmo. Perto do... aqui, isso. Né? Pra mim, quando eu capturei a tela, ele ficou clarinho assim. Mas geralmente ele mostra que tá gravando e quantos minutos. Quem não tiver esse recurso, infelizmente não vai aparecer nada disso, tá? Já na parte da janela flutuante que eu tinha falado, que tem no Xiaomi, é essa imagem do meio. Opa, deu ruído aqui. Na imagem do meio, vai mostrar que eu tenho o aplicativo do Canva, que é onde a gente cria os slides, e ele ficou menorzinho, e ainda assim eu consigo acessar outras coisas. Então, para quem tiver essa janela flutuante, mas eu acho que esse atalho também não é todo celular que tem. Então, por isso eu só estou trazendo como um recurso, tá bom? E esse recurso de transmitir a tela, então ele vai procurar a sua TV, se tem conexão, se não tem. Mas comigo não funcionou, infelizmente. Mas vocês podem tentar pedir ajuda e a gente tenta fazer o melhor possível, tá bom? Antes de conseguir continuar, eu sei que vocês têm dúvidas, eu posso deixar para o final, para eu só terminar aqui, porque tem vários atalhos que eu acabei não falando. Mas tá o bom? fim da aula do primeiro já acabou? Seria até as 2 horas, então eu tô tomando um pouquinho do tempo de vocês, né? Para quem quiser beber água, pode já beber, tá? E de qualquer forma, eu vou mandar esse material e vocês vão conseguir ler ele certinho. E até porque o primeiro módulo já acabou? Isso, foi até as 10. Vai acabar agora, na verdade. Vocês preferem que eu continue depois? Porque aí dá tempo de tomar água, né? Não, é porque eu tenho que sair. Eu não vou poder ficar. Tudo bem, Alda. Desculpe, mas eu vou perder. Não vai perder nada, não. A gente vai mandar e qualquer coisa eu faço essa parte final num outro vídeo, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Então eu vou tirar a dúvida de vocês agora. Bom dia para quem foi. E eu vou mandar o material e depois a gente consegue fazer um outro videozinho para não tomar tanto Jaira, uma sugestão. Ampliar o módulo 1, dentro do módulo 1. Está muito bom, tem que ampliar. Beijo. Beijo, obrigada, Maria, pelo comentário. A Marli queria perguntar. Primeiro a Dáurea, tá bom? E tá. Passa. Passa, Dáurea. Pode passar, que eu esqueci o que eu ia perguntar. Eu fico pensando tantas coisas. Pode passar. Tá bom. Depois, se você lembrar, você fala de novo. Pode falar, Marli. Sim, ok. Por favor, essa aula é gravada, né? Isso. E aí entra explicações do módulo 2 quando você grava ou não? Eu faço vídeos separados para ficar melhor. Então, até sexta. Muito obrigado pela atenção, viu? Tem o módulo 2 depois, se quiser continuar, do WhatsApp, tá? Mas obrigada pela participação no módulo 1. Alguém mais tem dúvida agora dessa aula? Tá no módulo 2 já, né? Ainda não, já começa. Tá bom. Mas a gente não precisa entrar de novo, nesse link. É uma sequência, né? Isso. 5 minutos? Tudo bem. Obrigada pelo módulo 1. Pode tirar, Di. Aí eu vou ver o rostinho de todo mundo. Se alguém tiver dúvida, Mari, pode falar.